Central da Toca. Fala aí, CJ, bom dia para os amigos ligados aqui na 98. Então, esse é um assunto que eu acho que vai render mais para frente quando conhecermos quais seriam essas regras, né, de fair play financeiro. Mas claro, o Cruzeiro confirmou a participação neste grupo de trabalho aí, são 16 clubes da Série A, né, 12 clubes da Série B, outras federações também. Vai ter uma reunião assim que terminar a Copa do Mundo de Clubes e a ideia é que em 90 dias a proposta final do regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira, o SSF, seja entregue. O Cruzeiro, obviamente, quer participar deste estudo e ver como as coisas vão acontecer, né? Mas claro, o Cruzeiro também está de olho em toda essa história porque na vez do Cruzeiro, aí vem esse papo de fair play financeiro, gastar de acordo com o que arrecada. Eu sou da seguinte opinião, viu, CJ? Até para passar para vocês aí, que o fair play financeiro no futebol brasileiro, ele devia funcionar da seguinte forma. Se um clube tem um investidor, se é SAF, se tem um dono, e esse dono faz aportes e ele honra todos os seus compromissos, eu acho que isso aí está totalmente dentro da legalidade. O que não pode é comprar e não pagar. Time contratando e devendo. Time com salário atrasado. Essas deveriam ser as principais regras. Vamos aguardar esse grupo de trabalho aí, né? Desenvolver todo o material para a gente falar com propriedade. Agora, ficar nessa aí de... tem que ser de acordo com o que arrecada. E isso e aquilo... vai ser história para boi dormir, né? Eu penso desta forma. Então, o fair play financeiro no futebol brasileiro, ele tem que começar com o seguinte: comprou e não pagou, tem que ser punido, mano. Tá com salário atrasado, tá contratando, tem que ser punido. É assim que a gente vai começar a mudar a história aí do nosso futebol. Aí eu deixo com vocês. Abraço, meu garoto. Eu deixo é com você, Cabido. Eu deixo é com você. Domina no peito e sai jogando. Não, eu sou a favor do fair play financeiro no futebol brasileiro. Eu sou, gente. Assim, a gente fica muito preocupado com a questão do... Qual a grande polêmica do fair play financeiro? Porque existe um estudo, uma tese, e há defensores dela, obviamente, que você só pode gastar aquilo que você normalmente arrecada. Tá? Beleza. Esse é um ponto. Mas o fair play financeiro, ele é muito além disso. A questão de punir clubes que estão devendo salários atrasados, a questão de punir clubes que não pagam transferências, a questão de você manter um orçamento, um balanço sendo solto na data certa. É um conjunto de fatores, é um conjunto de situações que vão regulamentar o futebol brasileiro para que novos investidores cheguem num ambiente muito mais saudável economicamente. É simplesmente isso. Eu só tenho uma dúvida, Cabidão. Pode falar, pode falar, aí a gente tá aqui pra tirar. É descrença mesmo. Pelo país. Eu acho o fair play ótimo. Sou a favor do fair play financeiro. Perfeitamente. Mas como tudo no Brasil, e isso são diversos setores, eu temo pela fiscalização disso. Não. Tudo que é para ser fiscalizado no nosso país, o tal do famoso jeitinho brasileiro, dar-se um jeito, e as punições, burlar. Né, CJ? É porque é o seguinte, cara. Vou tirar o futebol, tá? Eu vou tirar o futebol. Vou te dar o exemplo do SUS. As pessoas criticam o SUS. Gente, o Sistema Único de Saúde, ele é fantástico. Você fala isso? Falo porque eu trabalhei. Sei o que é o SUS. Então eu tenho propriedade para falar. Eu sei o que é o SUS. Mas, como em muitos setores do nosso país, falta a fiscalização, falta o acompanhamento de perto, lei de incentivo à cultura. Falo porque sei. Eu entendo, eu não entro nesse discursinho barato e raso de tá encostado em Lei Rouanet. Você sabe o que é a Lei Rouanet? Você sabe o que emprega a Lei Rouanet e como funcionam as leis de incentivo à cultura? Eu sei. O que faltam nas leis são as fiscalizações, a boa distribuição. Então, no nosso país, eu estou trazendo isso de exemplo, e tenho conhecimento das duas coisas, trazendo para o futebol, o que me dá um medo, Cabidão, é a fiscalização. Então, mas aí a gente tem que falar sobre outra coisa também que precisa acontecer no Brasil para ontem, futebol brasileiro. A questão da liga. Tem que ter a liga, CJ. Não existe no mundo um campeonato decente de futebol que não seja uma liga.
que não tenha uma liga que vá fazer isso, como é a Premier League, como é a Bundesliga, como é a Primeira Liga que o Mirandinha já jogou, como é a Liga Grega, como é a Liga Turca. Todas elas têm mecanismos de fair play financeiro, porque é preciso que tenha, né? Então, assim, uma coisa tá casada com a outra, na minha opinião. Você tem que ter uma liga forte, tem que ter uma liga decente, e aí o fair play vem para regulamentar esse nível de futebol que a gente já tá implementado e solidificado no mundo, para que haja aí uma consciência e uma sustentabilidade financeira do futebol como um todo. Diga, amigo. O fair play tem que ter, CJ. Tem. Não tem como, são quantos anos o futebol que é assim, que todo mundo gasta mais do que recebe. Isso aí tem que ter, é inevitável. Agora, se vai, na prática, funcionar, aí é o segundo problema. Se vai ter fiscalização, porque assim, primeira coisa, você tem o projeto, a ideia é muito legal. Igual você falou, a ideia do SUS, a ideia de não sei o que é boa. Mas funciona. Aí na prática funciona, aí depois tem fiscalização, e depois, quando tem fiscalização, tem punição. Aí são outros problemas. Mas o primeiro passo é ter a ideia, o projeto, é sentar e discutir. Se lá na frente não vai ter fiscalização, aí é um segundo problema. Se vai funcionar, é um outro. Mas tem que ter, é inevitável. Não existe isso, gente. Não existe, você ganha 1.000, você gasta 1.200, não tem a conta, a matemática simples. Não funciona. Não, mas eu sou a favor. Eu sei, não sei. Você tá falando, eu tô querendo você tá preocupado. Você já está preocupado com o segundo passo. Eu já estou preocupado com o segundo, com o terceiro passo, por entender que no Brasil as coisas vão sendo empurradas. Agora, imagina se a gente consegue pensar e executar o planejamento desse primeiro passo do fair play com o segundo passo já falando assim, olha aqui a fiscalização, olha essa punição. Isso é a perfeição. Passo. Isso é a perfeição. Sim. E aí dentro do que o Samuca falou, são duas coisas distintas, né? Porque dentro do fair play existe essa questão, você arrecadou 500 milhões, você pode gastar 500 milhões, ou mais ou menos, não sei exatamente como é que é. Aí a segunda discussão também sobre isso tudo bem, aqui eu tô zerado. Tô zerado aqui dentro dessa margem. Eu posso aportar mais 200 milhões, no caso bem específico do Cruzeiro, aí é uma outra discussão que é válida também. Para atrair investidores, isso aí é fundamental. É fundamental. Porque o cara vai ver onde está colocando o dinheiro, para onde vai sair com uma organização maior. Exatamente. Uma organização. Isso é verdade. Traz uma credibilidade maior.